tem para ninguém, né? E agora, padre, vem uma pergunta agora para mim, padre Marcos, responder para vocês. Dá uma olhadinha aí. Padre, se eu cometo um grave erro, mas tenho a consciência de que aquilo é um erro, estou pecando? Muito legal essa pergunta, tá? Sabe que o nosso querido Santo Padre, Santo João Paulo II, ele contribui muito com uma tese que ele trabalhou sobre a teologia do corpo, onde ele vai esbarrar nesse assunto aí, onde ele vai falar assim, que todos nós temos uma psicologia que tem que ser respeitada, ok? Então, uns podem ver que tem uma pessoa que é mais afoito, o outro é mais tímido, outros têm vontades diferentes, é a psicologia humana. E o que acontece? Muitas pessoas, elas são cristãs, cometem pecado, mas não sabem que aquilo é pecado. Por vários motivos, ou porque não teve uma boa catequese, ou porque não se preocupou em estudar muito sobre aquele assunto. Aí você fala, bom, padre, então se eu não sei que era pecado, perante a fé em Deus, no cristianismo, então eu não vou precisar pagar, entre aspas, né, o castigo, a justiça de Deus, porque eu fiz aquilo sem saber. Não é bem assim. Claro que tudo aquilo que Deus fez, se Deus apontou que isso não convém e isso convém, então o que não convém? É aquilo que leva ao pecado. Se Ele já colocou como fundamento áreas da vida da gente que não nos leva à vida eterna, então aquilo é imutável. Ah, mas eu não sabia. Pois é, você não sabia, então será justificado por não saber. De uma maneira talvez mais leve, como diz o catecismo da igreja. Atenção, o catecismo da nossa igreja vai dizer, eu cometi um pecado, mas não sabia que era pecado. Tá bom. Então você receberá as respostas de Deus sobre aquilo que você cometeu como pecado, será corrigido por Deus, ok? Deus vai precisar repor em você aquilo que você cometeu de pecado. De uma maneira mais amena, se você tivesse consciência que era pecado. Por exemplo, um homem casado na igreja, tem consciência, fez curso de noivo, sabe que se ele tem a esposa dele e ele se relaciona com uma outra mulher, sabendo, veja, ele comete o pecado consciente. Então ele cometeu um pecado consciente. Agora, ele casou, não teve aquele entendimento sobre o matrimônio, ele achava que se ele saísse de vez em quando com uma outra mulher, não era pecado porque ele não amava ela, só tinha um momento com ela. Não, ele comete pecado diante de Deus. Só que pelo fato de ele não saber, ele terá uma resposta de Deus diferente, porque ele não sabia. Ok, irmãos? Então é isso aí. Pecado é pecado. Ninguém fica impune, né? Desculpa. Não haverá nenhum tipo de justiça para quem pecou, não haverá. Só que quem não sabia, de uma maneira. E quem sabia? De uma maneira um pouco mais forte. Porque já tinha consciência sobre aquilo. Ok?